pelo privilégio de contar aqui com a presença do reverendo Jean Carlos, conhecido, acho que, da maioria da igreja, mas, às vezes, tem muitas pessoas que ainda não o conhecem. Ele é aqui de Juiz de Fora, aliás, foi criado aqui, né? E está hoje trabalhando no Kurdistão, norte do Iraque, naquela região onde estão acontecendo muitas coisas. Você tem visto na televisão uma ação terrorista muito grande, muitos cristãos perseguidos, mortos, e fugindo ali para a região onde que ele está. Ele tem feito um trabalho de acolhimento ali desses irmãos que têm sofrido muito. E ele aproveitou agora, veio ao Brasil, está sozinho, sem a sua família. Ele ficou esperto, veio embora e deixou a família lá, né? Essa é a coisa que se faça, né? Mas estão guardados pelo Senhor, né? Mas ele teve que vir ao Brasil e nós estamos muito alegres por poder tê-lo conosco aqui nesta noite. A nossa igreja tem estado junto com ele, tem apoiado, temos orado por eles, e é muita alegria mesmo. É um homem que foi chamado por Deus para uma obra difícil, grandiosa, e temos certeza que Deus tem propósitos muito grandes ali. Quando ele foi para lá, não existia nada dessa situação, né? Mais de 2 anos para cá, 3 anos, né, praticamente, né? Que a coisa piorou, né? É isso mesmo. Então vamos ouvir, né, o nosso irmão, aproveitar bem a sua presença conosco, e temos certeza que a palavra dele vai impactar a sua vida nessa noite, vai despertar você e vai renovar a sua fé e o seu desejo de servir também ao Senhor. Seja bem-vindo, reverendo. Fique à vontade. Zospas. Ashtihuda lagaltan. Rua pirositambikat. Amém? Você está dando amém, não sabe nem o que eu estou falando? É perigoso. Mas quando a gente cumprimenta os irmãos lá no Iraque, lá no norte, você sabe que nós estamos trabalhando com a etnia curda no norte do país, né? Então lá nós não falamos árabe, viu? Os curdos não são árabes. A etnia curda, descendente dos medos, povo bíblico, viu? Então eles têm uma língua própria, é o curdo. Então o curdo tem o curdo da Turquia, que é o Kurmandi, o curdo da Síria, que é o Badini, e o curdo do Iraque é o Sorani. Então lá nós falamos Sorani. Então quando nós queremos cumprimentar o irmão dizendo assim, a paz do Senhor seja contigo, então nós falamos assim, Ashtihuda lagaltan. Ok? Fácil? Aí você responde, Ashtihuda lagaltan. Ok? Fácil. Ashtihuda lagaltan. É isso mesmo, Ashtihuda lagaltan. Vamos fazer um ensaio? Então eu vou falar, vocês vão responder. Tá certo? Ashtihuda lagaltan. Quando a gente quer falar assim, Deus te abençoe, a gente fala assim, Rua pirositambikat. Fácil, né, Tereza? Hein, Tereza? Fácil, né? É fácil. Olha, vamos lá. Huda pirositan bikat. Abraão, Huda pirositan bikat. Vocês conhecem aqui o presbítero Averaldo, que é o diretor da casa editora presbiteriana? Quando eu cheguei lá para visitar, ele falou assim, Jean, cadê sua família?
presbítero Everaldo, está lá no Iraque. Rapaz, você é responsável? Eu falei, não, presbítero Everaldo, é porque não, a nossa cidade, a situação está mais tranquila, há uma outra família de brasileiros lá, eles estão, né, dando todo o apoio. Se houver uma necessidade, nós já temos um plano traçado, nós vamos descer para o Irã, e de lá eles podem voar para o Brasil, para a Turquia ou para outro lugar. Aí ele ficou mais tranquilo, falou, bom. Então, Gil, deixa eu falar um negócio com você. Quando você chegar numa igreja, você fala logo assim para o pessoal, olha, eu não sou irresponsável, mas eu deixei minha família lá no Iraque. Tá certo? Eu trago saudações da Adriana, do Lucas e da Sara para todos vocês, viu? E também um agradecimento por essa parceria, não só financeira, mas espiritual, de oração, esse apoio que nós carecemos demais e nós sabemos como importante é para nós lá no campo missionário. Eu tenho certeza, irmãos, quando vocês oram aqui, Deus age lá. Deus nos dá livramento, Deus vai nos dando capacidade de permanecer na região, ainda que, não é? Algumas coisas têm acontecido ali, mas Deus tem nos sustentado naquele lugar. Graças a Deus, não é? Graças às orações de vocês, Deus tem sido realmente gracioso para conosco naquela terra. Tá certo? Receba o nosso agradecimento em nome de toda a nossa família. Deus abençoe vocês. Não sei se vocês sabem o motivo da minha vinda ao Brasil. Eu vim porque meu irmão faleceu há 2 meses, meu irmão mais velho que eu, 1 ano, teve isquemia cerebral e infelizmente partiu. Não tive tempo de vir para o sepultamento, mas Deus preparou essa oportunidade de vir ao Brasil, passar um tempo com a minha mãe, também com a minha cunhada e com os sobrinhos lá no Rio de Janeiro. E aproveitando, vim a Juiz de Fora para visitar também os familiares da minha esposa, Adriana, né? Está ali a Arlene. Tudo bem, Arlene? Filha da Dona Zaide, irmã da minha esposa. Que joia. Vim passar também uma semana aqui, trazendo notícias da Adriana para toda a família, que a família ficou muito temerosa, né? Quando começou esse problema no Iraque novamente. Recebemos telefonemas de pessoas dizendo assim na família, o ministério de vocês acabou, sai daí, volta para casa. Vem embora. Não é? Mas Deus é gracioso, como eu disse, tem nos sustentado naquele lugar e nós estamos lá com a graça de Deus. Um trabalho para a glória de Deus, um trabalho muito abençoador. Vocês sabem que nós temos um centro de desenvolvimento social em nossa comunidade. É uma casa grande, alugada, com curso de computação, não é? Inclusão digital. Nós temos curso de inglês, curso de costura, de desenho para crianças. Temos curso para estrangeiros. E nós estamos ali envolvidos diretamente com a sociedade, com a comunidade. E temos tido oportunidade de influenciar também, viu, gente? Então, glória a Deus por isso. Então, a gente quer agradecer mais uma vez. Eu quero em nome da minha família. O trabalho que tem sido feito lá não é apenas o Jean e a Adriana, mas a primeira igreja tem uma participação muito grande naquele trabalho. Quando você ora, quando você contribui, quando os recursos chegam, nós pagamos os professores, o aluguel, compramos os materiais e vamos investir no desenvolvimento social daquela comunidade curda para a construção de uma comunidade melhor, uma sociedade melhor. Glória a Deus por isso. Eu quero também passar para os irmãos um breve relato da situação real do Iraque hoje. Tá certo? Eu estive ontem na congregação de São Pedro, o reverendo Eloy esteve lá, com outro irmão, aquele irmão ali, ó, aquele barbudo ali. O presbítero Evandro esteve lá. Então a gente vai estar falando praticamente as mesmas coisas, trazendo também uma informação direta do campo, o que nós estamos desenvolvendo em meio ao conflito social e guerra que o país está vivendo novamente. Deus está nos abrindo um leque muito grande para poder servindo ao nosso próximo. E estamos servindo a Deus, servindo a comunidade cristã que veio fugida para a nossa região, que é o norte do país. Tá certo? Então a gente vai gastar um tempo aqui expondo sobre isso. Mas eu quero trazer um texto bíblico primeiro. Gente, parece incrível, Abraão. Mas o óculos que eu tinha de leitura, eu botei no bolso, fui tentar, ele quebrou.
Aí ficou só uma abinha. Aí eu saí correndo para vir, né? Tomar um cafezinho com o reverendo Eloy. Não imagino o que aconteceu, esqueci em casa. O que vocês acham que eu preciso? Um óculos de leitura. Novamente, como da última vez. Alguém poderia me emprestar um óculos, hein? Deixa eu ver. Vista cansada, vista cega. Já não sei mais o que é. Deixa eu ver. Olha que coisa linda. Ficou tudo branco, clareou tudo, viu, gente? Glória a Deus. Coisa boa. Vamos ler um texto da palavra de Deus? Ficou até maior do que eu esperava a letra, viu? A gente está rindo aqui, mas a coisa é mais séria que vocês imaginam, viu? Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu li esse texto ontem na congregação, nós trouxemos algumas reflexões em cima desse texto, né? Que conta o relato da vida do apóstolo Paulo, quando ele estava em regresso para Jerusalém, passou em Miletos, na verdade em Mileto, e com a graça de Deus, eu tive a oportunidade de visitar as ruínas de Mileto, lá na Turquia, e reviver, não é? Pelo menos ler esse texto com a família, pensando naquele momento, Paulo com os anciãos da igreja de Éfeso. Atos capítulo 20. Olha que coisa fantástica. Versículo 17 diz assim. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Olha que interessante. Não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não é forte isso, gente? Fala a verdade. Chegamos a pensar que Paulo era quase um anjo, né? Quando a gente lê esses textos. Vamos ler um outro texto? Em Filipenses, capítulo 1. Olha que outro texto muito bacana e motivador. Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e 21. Filipenses 1, 20 e 21. Olha que bacana. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é... Gente, fala a verdade. Todo crente que quer servir a Deus de coração, com toda a sua vida, ao ler esse texto, não fica motivado? Sim, assim, eu queria ser como Paulo. Ter essa convicção de fé, a ponto de não considerar a sua vida preciosa para si mesmo, mas sim a vocação de Deus. Eu não acredito que Paulo está aqui desprezando a sua vida, no sentido de que a sua vida não valesse nada.
eu entendo que Paulo está dizendo que viver a vida aqui, sem ter os propósitos de Deus como prioridade para a sua vida, é perda de vida, é perda de tempo. Porque é viver fora do propósito de Deus. É viver não cumprindo o propósito da sua existência. Então, Paulo está dizendo assim, ó. Para mim, o importante é viver essa vida que Deus me deu, cumprindo o propósito pelo qual eu existo. Então, para mim, o viver é Cristo. Para mim, o importante é viver essa vida de fé. E o morrer é lucro. Paulo sabia para onde ele ia. Paulo não titubeou entre dois pensamentos. Era um homem convencido pelo Espírito Santo, pela certeza de fé, e ele sabia para onde ele iria, viu, Abraão? Ao passar dessa vida. Por isso ele disse, no final de 2ª carta a Timóteo, combati o bom terminei a carreira e agora me espera a coroa de... Então ele sabia muito bem. Então, para Paulo, viver a vida, não é? A parte do propósito de Deus era perda de tempo. Porque o verdadeiro sentido da nossa vida é viver para a glória de Deus e cumprir a vocação que nós recebemos do Senhor. E não pensemos, irmãos, que Deus apenas convocou Paulo, chamou Paulo para a salvação e para o ministério. Deus tem chamado a cada um de nós, eu e você. É verdade, Jean? É verdade. Eu posso afirmar com toda a convicção que ninguém aqui foi chamado em vão por Deus. Eu tenho plena convicção de fé que todos nós que aqui estamos, fomos chamados por Deus, fomos chamados com um propósito muito especial de Deus. Talvez você não foi chamado para ser missionário transcultural, mas você foi chamado para ser testemunha aqui local. Isso eu tenho certeza. Plena convicção de fé. Fundamentada na palavra de Deus. Cada um de nós recebemos o chamado de Deus. E recebemos dons da parte de Deus. Para colocarmos esse dom, essa vocação diante do Senhor e viver a nossa vida aqui, nosso tempo terreno, colocando essas prioridades em nossa vida. O plano de Deus. Isso pode ser na sua faculdade. Não que você tenha de ser um pastor, não que você tenha de ser um missionário lá, um evangelista, né? Que tem, né, o título evangelista, ou um presbítero. Mas um simples membro da igreja. Um simples membro do corpo de Cristo. Nós temos funções específicas no corpo. Cada um de nós. Olha para você, você tem algum membro no seu corpo que é inativo, não serve para nada? Se você pudesse cortar ele e jogar fora, faz isso. Tenta arrancar o seu cabelinho para você ver como é que vai doer. Tenta arrancar uma unhazinha que você olha lá, essa unha aqui. Ai, tenta arrancar. Você vai ver a dor que dá. É a mesma coisa no corpo de Cristo. Todos nós fomos chamados a fazer parte desse corpo. E cada um de nós temos uma função especial no corpo. O que muitas vezes acontece é que nós não sabemos. E achamos que nós somos meros espectadores. Não, irmãos. Deus nos chamou para uma santa vocação. Você acredita nisso? Então diga amém. Você disse assim seja. E é verdade. Nós fomos chamados para uma santa vocação. Quer seja os nossos irmãos músicos, que louvor maravilhoso, né? Eu me quebrantei. Deus ministrou meu coração. Irmão, quanto tempo eu não participo de um culto gostoso como esse? Não é? Quanto tempo não ouço esses louvores na nossa própria língua, a gente pode levantar a mão, olha, pular aqui, vi todo mundo, eu vi pessoas, não é? Da minha idade, né? Nem te conto, quase 50, pulando, que coisa gostosa, liberdade no Senhor. E eu estava pensando, reverendo, nós temos aqui, não é? Abrir o nosso coração para o Senhor mesmo, sem vergonha. Porque se vocês vão ficar sabendo o que o muçulmano é capaz de fazer pelo Islã, pelo profeta Muhammad, pelo seu livro,
Quando você ficar sabendo disso, você vai querer viver uma vida radical para Jesus, vai querer expressar essa liberdade mesmo, sem vergonha. Porque não podemos ter vergonha do nosso Deus. Em momento algum. Estou na presença do Senhor. Então, Deus está esperando nossa expressão de gratidão, de louvor, de adoração. Faça isso mesmo. O que o irmão vai pensar? O que a irmã vai pensar? Eu, quase 50 anos, pulando na igreja. É isso mesmo. O Senhor transformou nossa tristeza em alegria. Ele nos deu nova vida. Nos reconciliou, nos perdoou, nos santificou, nos salvou, nos deu vida eterna. Somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Você quer mais que isso? É coisa fantástica. Então vive essa vocação plena. Viva plenamente essa vocação. Acabou, sem barreira nenhuma. Vergonha do mundo, vergonha da nossa vida passada. Não é? Mas da nossa nova vida, vergonha nenhuma, gente. Então Paulo tinha, essa vocação como prioridade, era assim, era uma consagração plena. Quer seja na parte do louvor, vocês aqui, que é o pessoal, que trabalha com criança, ministério de oração, como ministros aqui do Evangelho. Temos que viver essa vocação plena, viver de forma intensa, e dizer como Paulo, olha, essa vida aqui terrena, se for para viver fora dos planos de Deus, é perda de tempo, porque essa vida é tão efêmera, gente, é tão passageira. Você acredita que já vou fazer 50? Abraão, pesou agora, né? É mole, gente. Estava lá no Rio visitando uns amigos meus de infância. E aí você, já estou 45. E o menino que eu cansei de dar cascudo nele quando eu era pequeno. Sai daqui, moleque. Está com 42. Rapaz, eu falei, Jorge, você está com 42, rapaz. Aí a ficha caiu. Você está chegando nos 50, Jean. E aí? E a sua vida? Vai deixar para pensar em Deus no finalzinho, nos últimos dias da vida? Vai se consagrar a Deus no finalzinho, lá quando estiver na cama, no último suspiro? Deus aceita. Lembra do ladrão da cruz? Ó, Senhor Jesus, lembra-te de mim. Eu vou lembrar, hoje você vai estar. Mas imagine, irmãos, a oportunidade que nós temos hoje para viver uma vida consagrada a Deus, dedicar nosso tempo, nosso talento, tudo que temos e somos para a glória de Deus. Ele está nos dando essa oportunidade hoje. Quer seja lá na sua faculdade, quer seja lá no seu grupo, quer seja lá na sua classe, lá no sindicato, em qualquer esfera da sociedade, viva uma vida plena no Senhor, entendendo que lá onde você está, você é um instrumento de Deus para transformação. Coloque a vocação de Deus. Mas então, é tão interessante, irmãos, é tão impactante quando a gente lê Paulo. Está vendo? Quando a gente começa a falar, a gente não quer parar, porque é tão motivador. É impossível ler Paulo, é impossível ler sobre a vida, o ministério, a dedicação, sem se emocionar, sem querer ser igual. É impossível, porque é realmente contagiante. Ele diz, olha, para mim o importante é viver a vida cumprindo a vocação de Deus, mais que tudo. Ele dizendo que para mim o viver é Cristo. Não tem outra coisa. Viver é Cristo. Se eu morrer é lucro. A gente olha para Paulo, um homem corajoso, um homem destemido, um homem que enfrentou situações adversas, mas que prosseguiu para o alvo. Ele disse, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um homem que teve toda a oportunidade para parar no meio do caminho, porque foi perseguição e tribulação de todos os lados. Mas ele perseverando, porque aquele, que é maior do que aquele que está no mundo, estava em Paulo. Então, muitas vezes, quando nós falamos de Paulo, irmãos, é verdade, não podemos diminuir, a honra desse servo de Deus. Mas eu quero dizer que Paulo, ele não foi um super crente, ou foi? Você tem que me provar que ele foi super crente. Eu tenho que achar isso na Bíblia. Paulo não foi um super apóstolo, ele foi
Se você acha que foi, você tem que mostrar isso na Bíblia. Paulo não foi um super discípulo. Ele apenas foi um crente, um apóstolo, um discípulo, que tinha prioridade de Deus na sua vida. Não é? A Bíblia não fala de super crente, nem de super apóstolo, nem de super discípulos, e nem de super fé. A Bíblia fala de crentes, de discípulos, de apóstolos, não é verdade? Paulo foi isso. Agora sim, Paulo, ele era um homem determinado. Paulo era um homem centrado. Era um homem que, para ele viver, a vocação de Deus estava acima de qualquer outra coisa. E ninguém, nem as tribulações, nem os demônios, nem as perseguições dos de dentro e os de fora, fez com que ele parasse. Isso sim, talvez nós, nos dias de hoje, talvez precisamos dessa convicção, sabe? Essa determinação, e não ficar titubeando em dois caminhos e dois pensamentos, muitas vezes. E às vezes até cedendo para o lado de lá. Mas Paulo, ele foi um homem. Ele foi um servo. Assim como ele expressa, não é? E até parece que ele era um super homem, um super apóstolo, como nós lemos isso. Ele também, por outro lado, demonstra suas fraquezas e suas sensibilidades. Quer ver? Abre comigo em 2ª carta de Coríntios, capítulo 7. Não é uma contradição não, irmãos. E eu acredito que Deus tenha deixado isso na Bíblia para a gente, não é? Aprender que a nossa dependência está em Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 5, 2 Coríntios 7, 5. E vamos ler os 5 e os 6 versículos do capítulo 7. Olha que interessante. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por... Uau! Olha o 6. Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Espera aí. Paulo está se contradizendo aqui? Ele está falando que não teme nada? Ele está falando que, não é? Para ele, viver a vida sem Deus, sem o propósito de Deus, é perda de tempo? E que se ele vivesse, ele viveria para Cristo, e se ele morresse, era lucro? Peraí, você não tem medo da morte não, rapaz? Mas em um outro texto a gente vê Paulo ali como que, não é? Acuado, meio que com temores, né? Fobia. No original esse medo aqui é fobia. Eu pesquisei lá. Olha, é fobia mesmo? É. Diz que quando ele chegando a Macedônia não teve alívio nenhum. Não teve alívio em nenhum momento. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus consola os abatidos, nos consolou. Então a gente vê nessa situação, não é, alguma coisa que gerou certos temores no coração do apóstolo. Então começamos a perceber que ele não era quase anjo. Ele era um ser humano. Não é assim às vezes, irmão? Nós sentimos tão forte, parece que a gente está andando, né? De glória em glória. Então, talvez um palmo acima do chão e andamos assim como que... um gigante de fé. Mas, irmãos, em muitas situações nós estamos abatidos. As lutas, dificuldade nos lares, a família, os filhos, não é? Dificuldade no ministério, a gente está e chora e ora. Isso tudo nos prova que nós somos seres humanos. Por mais fé que tenhamos e convicções que tenhamos, somos seres humanos. E às vezes tememos. Olha outro texto, para finalizar. Atos 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9, 10 e 11. Vamos lá? Que passeio que a gente está dando pela Bíblia, né? Abre aqui, volta para lá, vai mais à frente. Olha o que diz Atos 18, versículo 9, 10 e 11. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse:
não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. As lutas, as perseguições, os problemas, parece que Paulo se deixou influenciar de alguma forma, parece que ele estava querendo deixar essa cidade de Corinto, pelos problemas que estavam surgindo, temores novamente, mas o Senhor se põe do lado dele e diz assim: Paulo, rapaz, não tema, Paulo, porque eu estou com você aqui, tem uma coisa grande a ser realizada aqui nesse lugar, tem vidas aqui, que já foram compradas com o sangue de Jesus, e que a sua vida aqui, não é? A sua permanência aqui, vai possibilitar essas pessoas serem alcançadas pela fé. Agora, não pense que Paulo ficou ali sem temor. Não pense que Paulo ficou lá sem tribulação. Ele ficou com tudo isso. Paulo era um homem, era um servo, era um apóstolo, era um discípulo. Aquele homem que parece, em determinado momento, destemido, super corajoso, é aquele mesmo que deixa também a sua fragilidade transparecer e diz: luta por fora, temores por dentro. Vou embora desse lugar. O Senhor: não vai não. Não tenha medo, Paulo. Não fica com medo não, meu filho. Eu estou contigo. Fica aí. O que aconteceu? Ficou mais 1 ano e 6. E Deus revolucionou aquele lugar. Por que eu estou trazendo essa mensagem para a igreja? Porque eu quero abrir meu coração e desmistificar muita coisa que às vezes as pessoas pensam de nós como missionários. Eu falei ontem, o reverendo já sabe tudo, a mensagem. Eu vi isso. Tudo que eu estou falando aqui eu falei ontem também. Lá na congregação São Pedro. Saí do Iraque, fui para o Líbano, Paris, São Paulo. E aqui uma dica: quer conhecer a Europa? Compre um bilhete bem econômico. Levei 30 horas para chegar aqui no Brasil, conheci quase toda a Europa. De aeroporto a aeroporto. Dá até para fazer uma música. Quase 30 horas, andando de lá para cá, conhecendo muitos lugares. Eu estava esperando 6 horas já em Paris, esperando o voo para São Paulo. E aí voando já depois, né? Entramos no avião, viajando já umas 5 horas, cansado, aquela poltrona apertadinha. Você não pode nem mexer assim que incomoda a pessoa que está do lado. Levantei e fui lá para trás. Esticar a perna, tomar água. Aí veio o Fábio, um crente da Igreja Batista de São Paulo. Conheci no voo. Começou a puxar assunto comigo. E eu falei: Ih, qual é o seu nome? Fábio. E aí, Fábio, você está vindo de onde? Eu estou vindo de Paris. Fiz aniversário de casamento, minha esposa pediu uma viagem para a Europa. 1 mês paguei para ela. Gastei dinheiro, mas valeu a pena, investi na minha esposa. Falei: parabéns. São poucos homens que fazem isso, viu? Eu acho que você é o primeiro homem que eu estou ouvindo isso. Você pagou 1 mês de férias, de viagem pela Europa, como presente de casamento para a esposa. Glória, né? É uma bênção, né? E todo feliz, né? Estou cansado, mas valeu a pena. Gastei dinheiro, mas investi bem. A minha esposa. Aí ele perguntou para mim: e você, Jean, tá vindo de onde? Do Iraque. Ele: rapaz, você é corajoso pra caramba. Assim mesmo, assim, desse jeito. Rapaz, você é corajoso pra caramba. Falei: você sabe, a situação do Iraque está complicada. A gente está acompanhando aí, rapaz, estava lá na Europa, né? Onde no hotel eu encostava a cabeça e passava lá. A gente veio conversando umas 2 horas, ficamos lá atrás umas 2 horas conversando. Depois acionou lá o cinto: volte para os seus lugares, estamos passando por uma área de turbulência. Aí, tchau, a gente se vê depois. Cheguei em São Paulo, peguei um táxi no aeroporto, fui para o Hotel 21, na 21 de abril, lá em São Paulo. Aí estou fazendo um check-in, o rapaz chega e conversa com o atendente, recepcionista.
olha, prepara tudo que amanhã eu estarei saindo, vou viajar. Eu estou fazendo um check-in. Falei, você está indo para onde? Aí ele, Cuiabá. Ok, Deus abençoe, boa viagem. Aí ele falou, e você, está vindo de onde? Do Iraque. Ele, rapaz, você é corajoso pra caramba, no Iraque? Rapaz, você é doido. Falei, o país está em guerra, né, conflito, você sabe, está acompanhando. Estou vendo. Sexta-feira eu estava lá com o reverendo Daniel Zampa, lá em Carandaí, e eles abriram um polo de uma universidade que eles estão fazendo lá. Jean, vamos ali no polo que a gente trouxe para Carandaí e tal. Levou lá, a Laura estava lá, tudo bem, tudo bem. Aí a diretora lá do polo falou, você aqui é meu tio, não é? Ele está vindo do Iraque. Aí ela, meu senhor, você é muito corajoso, Iraque. Então essa é uma expressão, não é normal das pessoas. Porque o mundo sabe que o Iraque tem guerra. E que lá os cristãos estão perdendo a cabeça. É isso mesmo. Você sabe tudo. É porque ele acompanha as notícias. Então é natural que as pessoas, manifestem a expressão de admiração. Mas, irmão, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que coragem não significa ausência de medo. Que bom. Porque se coragem fosse ausência de medo, eu seria um covarde. Eu descobri que coragem não é ausência de medo. Eu descobri que coragem é a capacidade de prosseguir, ainda que haja temores, porque você confia em alguém maior. Então não pense, irmãos, que nós, a classe ministerial, os missionários, são pessoas melhores do que vocês. Porque é isso que às vezes a gente pensa, que as pessoas pensam em nós. Que nós somos super crentes, pessoas inabaláveis, pessoas que não deixam os sentimentos se manifestar, ou de fraqueza, ou de tristeza, ou de choro. É verdade. Muitas vezes eu percebo que as pessoas pensam de nós. Mas é uma mentira, isso é um engano. Nós somos pessoas frágeis, nós choramos, irmãos. Vocês não sabem o quanto eu tenho temido nesses últimos dias. E eu estou pregando assim, irmão, bem sincero, estou abrindo meu coração. Talvez eu vou frustrar você nessa noite. Poxa, mas eu achava que o Jean era missionário. Mas quem disse que eu não sou? Deus me chamou para essa santa vocação. E eu estou tratando de cumprir e viver a minha vida aqui na terra com o propósito de cumprir a vocação de Deus. Mas isso, cumprir a vocação de Deus, não exclui as lutas, as dificuldades, as tribulações, as perseguições, os temores. Você acha que eu já não pensei em deixar o campo? Quando você começa a perceber o que esse Estado Islâmico é capaz de fazer? Tem criança aqui não, né? Crianças estão sendo decapitadas, crianças cristãs. Pegam mulheres cristãs, não vou falar o que eles fazem, mas pensa, tudo aquilo que eles podem fazer, pior. Pega os homens, joelhos, os homens amarra para trás, bota a navalha na garganta e fala assim, nega Jesus, senão eu corto a cabeça. Aí o irmãozinho disse assim para o soldado do Estado Islâmico, você pode cortar minha cabeça, eu prefiro morrer nas suas mãos a ter que negar o meu Cristo, a ter que esconder a minha cruz. Aí quando você pensa nisso, quando você vê essas imagens, no seu país, pertinho da sua cidade, você vai querer bancar uma de herói? De super crente, de super apóstolo, de imbatível? Sua perna começa a tremer. À noite você não consegue dormir. Você vai lá 3 vezes, vê se a porta está verdadeiramente fechada. E você se pega fazendo isso. O que é isso, irmãos? Manifestação da fraqueza e debilidade humana, como ser humano. Aí você me pergunta, por que você está lá então, Jean? A missão já falou para você sair? Já deu sinal verde? Alguns irmãos da Adriana têm ligado, vem embora, não fica aí não. Não acompanha o Jean não, o Jean é doido. Nós não estamos lá como sinal de destemidos. Nós estamos lá porque temos plenas convicções de que o Senhor que nos chamou está conosco.
E Ele vai nos consolando quando estamos abatidos, e às vezes você ora aqui, você nem percebe, mas Deus está agindo no nosso coração lá. Deus nos está dando livramento lá, que a gente não consegue ver, mas o inimigo está em todo o redor. Então quando você ora aqui, Deus nos livra lá. Foi por isso que Paulo, sempre nas suas cartas, ele pede, orem por mim, para que eu seja livre dos homens maus, para que o Senhor me abra porta, e eu possa cumprir minha vocação. Irmão, muitas vezes, algumas vezes eu já pensei, mas continuamos lá, porque o Senhor tem nos dado condições e capacidade de prosseguir, fazendo a missão e cumprindo a vocação que Ele colocou nas minhas mãos. Então, coragem, irmãos, não significa ausência de medo, mas capacidade para prosseguir, ainda que haja temores. Porque temos plena convicção de fé, que aquele que nos chamou está conosco, e tem nos consolado e nos confortado através de vocês. Deus abençoe vocês. Vocês não sabem, mas a eternidade vai revelar o quanto vocês foram importantes, não só nesse trabalho no Iraque, mas no trabalho com os índios, no trabalho ao redor do mundo, que essa igreja não só manda dinheiro, mas tem realmente adotado como um trabalho da igreja. Vocês vão ver isso na eternidade. A eternidade, gente, nos esperam grandes surpresas. Grandes surpresas. E nós queremos ser surpreendidos para o bem. Amém? Amém. Quando você estiver diante do Senhor, venha cá, meu filho fiel e bom. Venha cá, minha filha, minha amada, meu amado. E Deus vai mostrar, vai fazer passar diante de nós coisa que a gente nem sabe. Então, irmãos, por que eu estou trazendo essa palavra? Talvez vocês esperariam outra coisa do missionário. Para dizer para vocês que eu sou um ser humano. Todos os missionários. Eu falei, Dri, vai para o Brasil com as crianças, eu fico aqui. Ela falou assim, de jeito nenhum. Não fala mais nisso, eu só saio daqui com você. Eu falei, essa baixinha é de fé mesmo, rapaz. Pequenininha, ninguém dá nada pela Drica. Quietinha. Mas uma leoa, guerreira. E você está batido. Que isso, Jean? Você está com pouca fé, rapaz. Que me mandar para o Brasil com as crianças. Você vai ficar aqui sozinho? Não vou, eu fico aqui. Vai você. Então tá, tchau. Você ri, mas a coisa é séria, viu? É tão séria que ela está lá, eu estou aqui. Mas, queridos, continue nesse trabalho de suporte na retaguarda. Juntos, caminhando. Deus, irmãos, em meio à guerra, está nos dando oportunidade de fazer, de servi-lo, servindo o nosso próximo. Quero projetar para vocês aquilo que Deus está nos permitindo realizar naquele lugar. Será que dá para projetar agora? Será que dá? Gente, talvez vocês vão ficar surpreendidos com algumas imagens aqui. Mas não tem imagem pesada, não. Eu não botei. Eu não quis sensibilizar ninguém. Nossas imagens estão muito leves. O reverendo sabe, o nosso irmão presbítero. Eles participaram ontem lá da congregação. Eu poderia ter colocado muitas imagens que eu ia chocar você não ia dormir hoje. Mas eu falei, não vou fazer isso. Até porque eles têm acesso, ele pode ir lá no Google, digitar perseguição aos cristãos no Iraque e na Síria, vai no imagem, clique. E eles vão ver aquelas imagens, eles não vão dormir mesmo, igual eu não consigo dormir. Até ontem eu estava falando com o reverendo, não consegui dormir bem. Toda vez que eu falo, que eu mostro isso, né, dá uma agitação, eu fico lá, coração dispara, coloquei o aparelhinho, agora de pressão, 16/10, falei, o negócio está agitado. Eu duvido que você vai conseguir dormir em paz. Eu não precisava nem botar nada aqui, não. Só orientá-los para ir lá e fazer isso. Não aconselho os menores de idade a fazer, mas você que é maior de idade, vai e faça isso. Você vai ver diretamente o que está acontecendo com os cristãos no Iraque. Hoje, século 21. Mundo globalizado. Tudo é globalizado, não é?
Direitos humanos. Mas lá não tem direitos humanos, não. Não tem mesmo. O único direito é de ficar calado e negar Jesus. Se não negar, perde a cabeça. Olha, está funcionando, está chique, hein? Então, queridos, nos últimos 6 meses, o reverendo fez aqui menção, mas esse conflito não vem só de agora. Não é? Os atentados terroristas do Iraque, não é? Já desde a época de 2003, quando os Estados Unidos entrou no Iraque. Então, uma série de atentados diários. Não é? Mas agora numa proporção mais, não é, avantajada. O Iraque voltou, não é? Ou novamente se tornou palco de toda sorte de conflitos, guerra, terrorismo e violência contra as minorias e etc. Eu tenho tentado acompanhar, não é, as notícias, até para saber como que o brasileiro está informado. Porque um dia um pastor de uma igreja presbiteriana em São Paulo falou: Jean, me mandou um e-mail assim: ô, missionário, mas está rolando um vídeo por aqui assim, mas eu não sei se é verdade não. Eu acho que o pessoal quer fazer sensacionalismo. Eu falei: pastor, eu acho que isso aí é desinformação. Porque isso é muito mais do que esse vídeo está passando. É só, aí eu falei, vai no Google, clica isso e vai lá. E você vai ver com os seus olhos. Depois mandou hoje, desculpa, é realmente a coisa. Então, às vezes, aqui no Brasil não passa muita coisa, não. De vez em quando passa uma coisinha. Mas nós que estamos lá, e a mídia internacional, irmãos, é quase que direto, é flashes direto. Aparece os repórteres lá no meio da guerra, os peixmeiras lutando. Os soldados, olha, estamos aqui direto da cidade, por exemplo, de Mossul, onde os peixmeiras estão enfrentando o Estado Islâmico e está acontecendo isso. A presença das tropas americanas no Iraque, no passado, de alguma forma inibia a presença, ou a atuação, na verdade, a atuação desse grupo. Por quê? Estados Unidos chegou lá, destituiu Saddam e instituiu um novo governo com curdo e xiitas, destituiu Saddam, que era sunita, e todos os sunitas agora foram desprivilegiados. Então a presença das tropas americanas de alguma forma inibia. É verdade que todos os dias tinham atentados, mas não como agora, na proporção, não é, da atuação do Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? Uau! Eu disse na congregação ontem, gente, não julgue pela aparência. Isso é um erro, você sabe disso, e eu sei também. Mas geralmente, todo radical, ele vai ter uma aparência... Subiu, né? Então, todo muçulmano radical vai ter mais ou menos essa aparência. Aí você me pergunta, por quê, Jean? Olha, a palavra radical, ela vem da palavra raiz. Então, todo muçulmano, quando se volta para a raiz, que é o Alcorão, e passa a ler o Alcorão e interpretar, não é? Ao pé da letra, ele se torna um radical. Por isso que você, de vez em quando, ouve que um homem-bomba entrou, não é, em algum lugar, em algum mercado, e lá gritou, Allahu Akbar! E bum! Por que ele fez aquilo? Me pergunta. Porque ele é um radical. Ele interpreta, se ele fizer aquilo, ele vai estar agradando a Allah. E se ele morrer como mártir, ele vai direto para o céu, para o paraíso, não vai ser julgado, e lá vai ter 70 mulheres virgens para servir por toda a eternidade. E o cara acredita nisso. Ele acredita nisso. Machismo, olha aí. Então, todo o pessoal que está unido ao Estado Islâmico, eles são sunitas radicais. Mas peraí, porque o pessoal às vezes confunde, peraí, mas tem sunitas e xiitas, os xiitas não estão, não, os xiitas não. Os xiitas é um outro grupo dentro do Islã que está sofrendo muito também na mão do Estado Islâmico, que é sunita. Segundo esse grupo aqui, o Sufã, que é um grupo especializado em questões políticas,
o Estado Islâmico se tornou indiscutivelmente a organização terrorista mais eficaz e implacável do mundo. Irmão, nem a Al-Qaeda se compara ao Estado Islâmico hoje. Sabe como é que surgiu esse grupo? Esse grupo surgiu com todo aquele pessoal que seguia Saddam Hussein. Saddam Hussein era sunita. Então os americanos foram lá e colocaram curdos e xiitas no poder. E os sunitas, dá licença, agora é a vez deles. Aí esse grupo se uniu com a Al-Qaeda e formou esse grupo chamado no início Estado Islâmico do Iraque. Recebeu todo o suporte da Al-Qaeda e foi para a Síria lutar junto com o exército rebelde contra Bashar al-Assad. E foi apoiado por quem? Quando estava lá? Estados Unidos. Em 2006, eram algumas células terroristas. 8 anos depois, se tornou o grupo militante mais poderoso do mundo, não poupa ataque contra os cristãos, tendo crucificado vários deles na Síria e decapitado os outros tantos no Iraque, no país onde nós estamos. Para que os irmãos entendam um pouquinho o propósito desse grupo. O objetivo original era restabelecer o califado nas regiões de maioria sunita no Iraque. Era o propósito inicial. Vamos estabelecer o califado e vamos, não é? Governar dentro das regiões de maioria sunita, como a gente, dentro do Iraque. Mas o que aconteceu, eu disse para vocês, esse grupo ele se envolveu na guerra civil da Síria. Esse grupo foi lá para a Síria lutar ao lado do grupo rebelde contra as autoridades da Síria. E nesse tempo, esses dois grupos ficou recebendo ajuda e apoio dos Estados Unidos e da Europa, que era contra o regime ditador de Bashar al-Assad. Aí o que aconteceu? O propósito desse grupo foi aumentando. Bom, em vez de a gente estabelecer o califado e só governar nas regiões de maioria sunita no Iraque, vamos se estender também para a Síria. Agora, esse grupo, ele tem, não é? Militantes no Iraque e na Síria. E agora eles já estão no sul do Líbano, lutando. Depois do Líbano, o propósito deles é ir para a Jordânia. Lembra que o propósito original era restabelecer o califado? Então o califado foi proclamado em 29 de junho de 2014, desse ano. E esse camarada aqui, ó, Abu Bakr al-Baghdadi, ele foi nomeado o califa. O que é um califado? Em 632, quando o profeta Muhammad morreu, parte dos seus seguidores decidiram montar um sistema de sucessão, que nada mais é do que um califado. Um califado é um sistema de sucessão. E ali eles escolheram um califa. Mas um outro grupo, os xiitas, achou que o califa deveria ser alguém ligado ao profeta, diretamente. O profeta não deixou filhos para, não é, que fosse o sucessor. Então, esse outro grupo que discordou dos sunitas, ou seja, os xiitas, indicou Ali Bakr ibn, Ali Bakr ibn, como o sucessor do profeta, o califa, porque era primo-genro do profeta. Então houve a divisão. Um grupo aderiu ao califado sunita e o outro grupo aderiu o Ali ibn, os xiitas. Agora esse camarada aqui, Abu Bakr al-Baghdadi, que não é nenhum ignorante, uma pessoa estudada, tem PhD em estudos islâmicos pela faculdade de Bagdá, esteve preso 4 anos num campo para prisioneiros de guerra no Iraque,
O camarada é muito inteligente. E as informações que nós temos, você pode buscar na internet, ele foi preparado pela CIA americana. Quer dizer, foi treinado pelos Estados Unidos, agora se tornou um vilão contra os Estados Unidos. E não só isso, gente. Deixa eu falar uma coisinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Sua biografia oficial afirma que ele seria da linhagem do profeta Maomé. Então, hoje, o califa, ou seja, o sucessor do profeta Maomé, é esse rapaz aqui, ó. Aí você começa a entender. No início, quando esse grupo surgiu, havia apenas árabes unidos a esse grupo. Agora não. Tem gente do mundo inteiro, muçulmanos da Austrália, dos Estados Unidos, 2 do Brasil, da Inglaterra, da Alemanha, do Canadá. Jovens bacana, bonito como vocês. Está indo lá para o Iraque para se unir a esse camarada aqui. Porque ele, como califa, ele herdou os poderes políticos e religiosos do profeta. Então, quando ele fala, aquele muçulmano fiel obedece. Por isso que o camarada sai daqui, ó, vai para lá lutar. Hoje, o Estado Islâmico é um exército muito grande, porque diariamente está chegando gente para se unir a ele, para fortalecer o califado e estabelecer o Estado Islâmico. Não é doideira isso, gente? Fala a verdade. Jovens americanos, muçulmanos, australianos, muçulmanos estão indo. Ingleses. Aí você pensa assim, que isso? Como é que pode isso acontecer? Como é que essa gente pode obedecer a um cara desse? Porque eles acreditam que esse camarada é da linhagem do profeta e tem autoridade para isso. E a gente tem tanta dificuldade para obedecer o pastor, né? Nós temos tanta dificuldade para aceitar determinações do conselho. A gente questiona, a gente briga, a gente se levanta, eu sou contra. Irmãos, que benção que a igreja presbiteriana, né? Ter essa liberdade, né? Se levantar. Então, irmão, mas essa gente aí não. O califa fala, todo mundo diz assim, amém. E vai. Cegamente. E a gente questiona tudo. Difícil, raramente a gente concorda com determinações santas, agradáveis, vai ser para o bem da igreja. Temos tanta dificuldade, gente. Dificuldade para reconhecer a autoridade divina sobre a vida da nossa liderança. Pelo amor de Deus. Sério, pelo amor de Deus, gente. Seguindo ainda a questão do propósito do Estado Islâmico, além de montar o califado, estabelecer o califa, é criar um Estado Islâmico em áreas sunitas no Iraque e na Síria. Eu falei sobre isso já. Servir de modelo de nação islâmica e influenciar todas as demais ao redor. Então, restabelecer o califado, instituir o califa, organizar um Estado soberano islâmico, ser um modelo para as nações islâmicas do mundo inteiro. E mais, impor a Sharia. O que é a Sharia? Um sistema detalhado de leis religiosas desenvolvido por estudiosos e teólogos muçulmanos. E aqui é só umas coisinhas, muita coisinha, que a gente colocou ali, não é? As meninas não podem sentar do lado dos meninos, não pode ouvir música, as mulheres têm que usar um niqab, e onde eles chegam, eles obrigam as pessoas a se converterem ao Islã. Se não se converter, morre. É assim que a mulher tem que andar quando eles chegam. É um niqab. Olha aí, ó. As mulheres têm que andar assim, sabe por quê, irmão? Porque as mulheres é a raiz de todo pecado, de todo mal. É a mulher que faz o homem pecar no Islã.
Por isso que não pode deixar a mão, a unha pintada aparecendo no tornozelo, porque isso vai suscitar o homem e vai fazer o homem pecar, pastor. O homem pode botar assim, na Síria, eu cansei de ver. Eu morei um tempo na Síria. Eu cansei de ver, rapaz como você assim, bacana, bonito, bermudinha, sandalinha, camisetinha, machão aquela assim, cara malhadinho, com 3 mulheres assim atrás dele, igual a múmia. Muitas vezes é assim, vem cá. Irmão, você pode vir aqui? Vem cá. Você pode vir aqui? Você pode vir? Vem cá, vem cá. Fica com medo não, vem cá. Você pode vir? Vem cá. 4 voluntárias. Se a senhora quer vir aqui? Vem cá também. Vem cá, senhora aí. Vem cá em cima. Fica ali atrás, faz uma fileirinha, ó, uma atrás da outra. A primeira esposa, a segunda esposa, a terceira, cadê a quarta? Quem é a quarta? Vem cá, só mais uma. Vem cá, gente, é só para representar. Vem você de azul, vem cá. Puxa vida, pastor. Vem cá. Essa é a primeira esposa. Pera, não fica muito perto, porque não pode. Vai contaminar o homem. Pera aí. Tá confortável? Agora, dá a mãozinha aqui, dá a mãozinha. Aqui, ó. As 4 são esposa dele, viu? Minha não. Aqui, ó. Anda aqui atrás da gente. E aí, tudo bem? Tá feliz? Tá, né? Tem quantas esposas? 4. Tem filho? 20, né? Tá certo. Aqui, vamos pra praia? Espera, não fica muito perto, não. Tá vendo, gente? Tá bom. É só para vocês sentirem, só para você ver. O homem vai na frente e muitas vezes, ó, com a mãozinha assim dada com um amiguinho, balançando, conversando sobre a vida, e as mulheres atrás, as 4, uma atrás da outra, carregando as compras e os filhos nas costas. Porque serviço pesado é para mulher, não é para homem. É humilhação ao extremo. Obrigado, viu? Uma salva de palmas para nossos irmãos aí. Agora eu pergunto para você, irmã, dá para ser feliz num país desse? Dá para ser feliz sendo a terceira esposa? Dá para ser feliz sendo a segunda? E até mesmo a primeira? Dá para ser feliz? Saber que seu marido tem outras 2 ou 3 além de você? Você acha que a mulher muçulmana é feliz? Tem um marido igual o seu? Que muitas vezes você fala de igual para igual? Bom, lá em casa é assim, muitas vezes, Adriana, Jean, meu bem, você está certa. A mulher nunca fala assim com o marido no mundo muçulmano, nunca, reverendo, nunca. Se falar assim, ganha um tapão na cara. Pá! Ou então pega assim a colher bem quente, fervendo na boca. Vai lá, vai no Google, você vai ver. Joga ácido na cara dela. Fica deformada, pode ver lá. Vai lá, hoje à noite. Você tem um maridão do seu lado aí, esposa. Ama esse rapaz aí. Trata ele bem. Ele é só para você. O coração dele é só teu. Bacana demais, né? Maridão é só sua esposa, é só sua, viu? É bacana demais viver a fé cristã. O Senhor mandou a gente amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. É intensamente. É sem reserva. É se entregando completamente. E às vezes esse camarada não se contenta com 4. E fora do casamento ele tem outras. E se é um camarada rico, ele pode ter quantas ele quiser. Irmãos, essa é a imagem real que a gente tem acompanhado no Iraque. Milhares e milhares de famílias refugiadas chegando cada dia. Pessoas que tinham casa como você tem,
emprego como você tem, comércio como você tem, carro como você tem, tudinho direitinho. Hoje, eles vivem em cabanas. Pessoas só, né, naquela trajetória, saindo, na travessia de um lado para o outro, irmãos. Um deserto enorme. Montanhas, subidas e descidas. Andando horas. Muitos deles com uma garrafinha de água no braço para não morrer no meio do deserto. Isso é verdade, irmão. Não é historinha de carochinha, não. Isso é verdade. No país onde eu estou. Isso é uma imagem até mais leve, para não chocar muito. Se você quiser ver coisa mais terrível, você é só ir lá que eu te falei no Google. Colocar a imagem. O que nós mais temos hoje no norte do Iraque são campos para refugiados. Essas cabaninhas assim, ó. Esse é no campo Arbat. Aqui, ó. Arbat Refugee Camp. É o campo de refugiados Arbat. Está aqui, ó. Eu vou com frequência nesse campo, porque tem uma família de curdos da Síria, que eles eram muçulmanos, se converteram ao Senhor, eles frequentam a igreja curda conosco. Então, isso é uma vista no final da tardezinha no Arbat Camp, que fica a 20 minutos de carro da minha cidade. São 2 campos, bem pertinho do outro. Só na região de Arbat. Fora, já no oeste da cidade, tem outros vários campos espalhados. Então, milhares e milhares de famílias. Também é o campo Arbat. É o outro Arbat. Centenas, essa é a família. Esse é o Mahmoud, que recebeu Jesus. E nós temos visitado com frequência. E nós ajudamos ele a fazer a casinha dele. Lá, vou mostrar a casinha, que com a ajuda, a oferta da primeira igreja, nós também ajudamos ele a construir 2 cômodos 5x4. Hoje já não mora mais nessa cabana. Vocês vão ver lá na frente. Essa é a imagem mais pesada que eu tenho. Então, irmãos, em meio a essa guerra, os cristãos têm sofrido demais. Quando o Estado Islâmico chega numa localidade onde ele encontra cristão, eles aterrorizam os cristãos. Eles obrigam os cristãos a negar Jesus. E os cristãos não negam. E por isso, muitos deles têm sido degolados como eles degolam um animal. Parece que eles pegaram mais um americano agora, não foi? Pegaram agora recentemente, esses dias. Quer saber o fim dessa pessoa? Daqui uns dias você vai ver ele de joelho no meio do deserto, fazendo alguns pronunciamentos contra os Estados Unidos, e logo depois vai ser degolado. Então, os nazarenos, né, como eles chamam, né, o Estado Islâmico chamam os cristãos de nazareno, e onde eles chegam, ali uma família ou um comércio de cristão, eles colocam esse símbolo, que é a letra N, a letra Nun, né? Todas essas casas são de cristãos. Eles colocam essa letra, que é a letra Nun do alfabeto árabe, que é a primeira letra da palavra nazareno, cujos são identificados cristãos no Iraque. Aí o que eles fazem? Os extremistas marcam essas casas dos cristãos e exigem que eles se convertam ao Islã. Senão, eles morrem. No país onde eu estou. Em meio à guerra e à crise social que o Iraque está enfrentando, temos tido oportunidade de servir ao próximo. Dessa forma. Vocês têm acompanhado, recebido nossos relatos do campo. A primeira igreja mandou uma oferta abençoadora e nós podemos fazer muitas coisas. Não deu para fazer tudo. Todavia, estamos fazendo. Ainda há um fundo, um recurso. Só da igreja foram... A Massai está aí? Você tem o valor exato, Massai? Quase 11 mil reais, não foi? Que essa igreja, você mandou para esse trabalho. Só a igreja de Vila... de primeira igreja. Vila Formosa de São Paulo também tem ajudado.
ajudou também. A Moca, a igreja da Moca em São Paulo. Não foram muitas igrejas. A primeira igreja, a Vila Formosa, a igreja da Moca, a igreja do Espírito Santo, a doutora Ilma. Mas nós conseguimos juntar quase 21 mil reais. E nós estamos assistindo principalmente aos cristãos. Então, esse é um grupo. Aqui são 2 grupos. Um nesse prédio, que é um prédio abandonado. Então, hoje tem 250 pessoas nesse prédio. E na escola, 120. Então, num dia nós compramos mantas, ventiladores e ar-condicionado interno. Porque é muito quente durante o dia e à noite a temperatura cai muito. Temperatura de deserto, né? Remédios, quase 370 pessoas, irmão, sofrendo de todo tipo de doença. Pressão alta, diabetes. Pessoas que precisam tomar remédio periodicamente. Mas o governo está fazendo nada, a ONU não está fazendo nada, tá. Mas a ONU não supre esses remédios especiais que as pessoas têm que tomar periodicamente. E com a graça de Deus, ajuda essa igreja, nós estamos suprindo grande parte dos refugiados que precisam tomar periodicamente medicamento. E vocês sabem, irmão, que não é barato. Medicamento para pessoa diabética. Medicamento para pressão. Antes de vir para cá, eu comprei uma leva de medicamentos. Só uma caixinha de medicamento para o pessoal que é diabético. Uma caixinha. Paguei 120 reais. Só em uma. Então, assim, irmãos, leite para criança, leite especial, fralda descartável, há muitas crianças, bebês. Água potável, porque a água normal de lá, tem muito calcário e faz muito mal à saúde. Então, nós também estamos suprindo com água potável. Esse é o meu amigo Mofac. Lembra do Mofac? Que eu preguei, dei um Novo Testamento, ele se converteu, discipulei, o batizei, ele está firme com Jesus. Toda a ação de auxílio ao refugiado, ele está comigo. E aqui nós estamos descarregando, não sei se dá para ver, mas é um caminhão que a gente comprou, né, cheio de água, e levamos aos refugiados. Nós temos preparado, irmão, comida para eles. Dá para passar isso aí? Vê se dá. High-tech. Toca lá, vê se dá para passar esse vídeo. Lá no finalzinho, ó. Tá sem som, né? Então, são um grupo de 120 refugiados na escola Asti, que nós estamos dando assistência, preparando a alimentação para esse grupo. Irmãos, tudo que está aqui foi preparado com dinheiro de ofertas. Tem outras pessoas servindo, que é da igreja curda, que eu participo, não é? Tem outros missionários internacionais que eu chamei para nos auxiliar, servindo. Mas quem preparou tudo e investiu todo o recurso fomos nós. Foram vocês. Está vendo? Olha a Drica aqui. Olha a Drica! Oh, saudade dela, né, gente? Vamos passar? Café da manhã, almoço, janta. Passa essa aí. Tem mais um. Esse é um café da manhã. Você me dá mais 10 minutinhos para a gente terminar? Porque já deu 9 horas. Vocês estão de acordo? Isso eu coloquei no nosso último relato do campo. Eu tinha enviado, não é, o nosso último relato, anterior a esse.
nós fomos a um terceiro grupo que fica no bazar, na cidade de Sulemania, e a liderança desse grupo de refugiados, são mais de 300 pessoas, falou: Jean, Mr. Jean, você poderia comprar tênis para as nossas crianças? Me passou a lista, 100 crianças, nós conseguimos recursos e compramos 100 pares de tênis. Além dos 100 pares, compramos uma meia para cada, né, caixinha, botamos dentro, e além disso compramos mais 102 cobertores. Com recurso chegou para essa verba que eu pedi, solicitei especialmente para tênis. Então recebemos além do que esperávamos. Então compramos os tênis, deu para comprar as meias e mais 102 cobertores. E foi lindo ver a alegria das famílias, das crianças recebendo seu tênisinho. Aqui, ó, a bolsinha da loja com o nome da criança e o número do pé. Dos meninos era escrito em azul, das meninas escrito em vermelho. A gente chamava as crianças e nos abraçavam e diziam assim: Shukran, Habibi, Shukran. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Essa família nós adotamos literalmente, eles não tinham realmente para onde ir, iam ter que ficar na rua. E muito constrangido em meu coração, nós alugamos essa casa para eles. Nós pagamos mensalmente $350. Essa senhora é diabética, e essa aqui também, a Leila, que é a esposa do Nadia. Uma família de 10 pessoas, todos são cristãs. E eles estão frequentando nosso centro. A Leila está estudando costura e seus 2 filhos menores estão fazendo computação em inglês. O centro social também está servindo aos refugiados. Essa é aquela família que eu falei. Esse é o Mahmoud, que antes viviam nessa tenda. Parte das ofertas não foi muito caro. Nós, junto com outro missionário da Romênia, nós levantamos recursos e nosso irmão Mahmoud, dentro do Arbat Camp, tem um grupo que constrói pequenas cômodos de alvenaria, mas a pessoa tem que comprar todo o material. Então, o nosso irmão Cipriano, que é o missionário da Romênia, nós conseguimos os recursos e construímos essa casa para essa família cristã, curdos da Síria. Ele ficou tão feliz que ele preparou um almoço tão gostoso e nos convidou para nos agradecer. Ele vivia nessa tenda, aqui é o interior da tenda que eles viviam. Hoje vivo nessa casa, aqui é o interior da casa. Seu investimento, viu? Seu. Tem um pequeno vídeo aqui que já está, esse é o penúltimo e vai acabar. Eu e a Adriana, nós estamos conversando com as crianças no dia do almoço. Perguntando com ele, qual é o seu nome? Qual é o nome do irmão Rewash? Polichanda. A Adriana está perguntando, você está em que série? Eu estou perguntando, você e a sua irmã estuda? Não, ela não estuda. Nia, ela não estuda. Tem escola aqui no campo? Sim, tem escola aqui. Sim, nós temos escola aqui. A Adriana está perguntando, tem a língua inglesa, inglês? Tem inglês, mas não tem livro. Hamurojek. Todos os dias tem escola, todo dia tem aula. Você é inteligente? Sim, eu sou inteligente. Você fala a língua Sorani? Você fala árabe? Você fala inglês? Rapaz, você fala 3 línguas. Inglês. Você fala inglês? Falo árabe? Rapaz, você é muito inteligente. Você fala um pouquinho de árabe e de inglês também. Yaktose, é um pouquinho.
A Adriana está falando, sua casa é muito bonita. Balca, quer dizer, meu pai, Balca, meu pai. Meu irmão, Balca, Braca. Ó, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, nós ajudamos a fazer essa casa. Aí eu estou filmando, né? Nós fomos levantando a parede até chegar ao teto. E outras pessoas ajudaram a botar a laje, o teto. Bacana demais, né, gente? Agora, para terminar, irmãos, o Islã tem uma mensagem para o mundo. E a mensagem que eles têm passado para o mundo é essa aqui, ó. Islam will dominate the world. O Islã dominará o mundo. E mais, freedom can go to hell. A liberdade vá para o inferno. Irmãos, a religião islâmica é totalmente contrária à liberdade e à democracia. E sabe qual é a mensagem que querem passar para o mundo? É essa aí, nós vamos dominar. Pode uma coisa dessa? Talvez você pense, não tem nada a ver com isso. Será que não? Passa para mim. Algumas coisas para a gente pensar. Umas frases para a gente pensar. O que podemos fazer para impedir que o Islã realmente domine o mundo? Vamos sair pela rua pregando contra o Islã? Que o profeta Maomé, quando estava naquela caverna recebendo aquela revelação do anjo Gabriel, não era um anjo Gabriel nada, era um demônio, e que ele ficava lá possuído, babando e tremendo, enquanto recebia as revelações? Que o livro, o Alcorão, muitos trechos foram copiados da Bíblia, que é uma mentira? O que a gente pode fazer para impedir o avanço do Islã? Só podemos impedir o avanço de uma mentira propagando abundantemente a verdade. Você não precisa pregar contra o Islã. Você só precisa pregar abundantemente a verdade. E a mentira, então, não vai ter lugar. Eles não vão alcançar o intento que eles querem. Permita que as pessoas ao seu redor descubram a verdade que é Cristo através de um viver que proclama uma fé viva em Deus. Você é um agente de Deus. A verdade está em você. A verdade anda com você. Você conhece a verdade. Ela te fez livre. Você é parte no plano de Deus para a sua geração. Não pense que você está só fazendo número e pesando a terra. Você não é o acaso, ou fruto de um acaso. Você é parte do plano de Deus. Seja um radical por Jesus. Amém? Mas tem uma grande diferença em ser um radical no Islã ou um radical para Jesus. Um radical no Islã, o cara vai deixar a barba crescer, vai andar de calça curta e vai aterrorizar as pessoas ao seu redor. E vai querer viver como Maomé viveu. Mas o radical para Jesus, ele vai querer ser como Jesus. Não é isso que disse João na sua primeira carta, 2,6? Todo aquele que diz que está em Jesus, deve também andar assim como ele andou. O radical para Jesus é aquele que vai amar o próximo, vai amar o inimigo, vai orar por ele, vai perdoar aqueles que o ofendem, vai ajudar o próximo, vai ser uma grande bênção na vida do próximo. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo tão especial que temos passado na casa do Senhor. Queremos sim, Senhor, te dar graças pela oportunidade de estar no Iraque, ainda que em muitas situações com temor, medo
mas a nossa fé e convicção de que tu estás conosco tem nos dado a graça e a capacidade de permanecer naquele lugar, para poder fazer esse trabalho que foi exposto nessa noite para a igreja, poder auxiliar a comunidade cristã refugiada ali no norte do Iraque. Obrigado pela primeira igreja, que tem sido um instrumento do Senhor nesse tempo de necessidade e guerra. Esses irmãos que têm ofertado, ó Deus, com um coração generoso, por todas as ofertas que têm chegado e as orações dessa igreja, tem feito a diferença nesse tempo de conflito e guerra no Iraque. Abençoe a cada um, traga plena convicção, Deus, da importância desse trabalho e que possamos fazer ainda muito mais. Obrigado, Deus, pela oportunidade que tu nos dás, nesse tempo de guerra, ser um instrumento do reino do Senhor, lá no Iraque. Abençoe o reverendo Eloy, esse novo tempo. Deus estará como pastor dessa igreja por mais 5 anos, esse conselho